Oi. Ei, Lu, vou voltar meu filtro aqui pra ficar com o zóio mara, ó. Olha, Tá. Ah, nossa! pra, Eu tô tirar, pensando em colocar também. pra disfarçar o abatimento da pessoa, sabe? Porque hoje não tá mole, não. Tudo bem aí? Eu vi que você tava numa live antes, né? Pois é, eu tava na live da Abraça. Meu Deus, você não cansa de falar? Então, canso. Eu sei, mas aqui você pode estar à vontade, tá? Então, ó, Tá gente, bom, deixa muito eu obrigada. esqueci que o esquema aqui é meio diferente, né, aqui do Facebook, então deixa eu explicar um negócio pra vocês. A Lu, eu conheci. Aliás, gente, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Andréia, mãe do Theo, ativista, jornalista, blá, 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 garra da culpa, caso tenha alguém perdido aí. A Lu, eu conheci no Twitter, que é uma rede muito diferente de Instagram, Facebook, tudo, é uma rede mais paulada, né, Lu? É, Mas mais punk. ao mesmo tempo tem muita vida inteligente no Twitter. Eu gosto muito do Twitter por causa disso. Assim, eu Isso. aprendo com muitas pessoas lá e eu fiz umas amizades bacanas lá, assim, com pessoas muito profundas e inteligentes. E a Lu foi uma delas. E eu até, inclusive, eu presenciei uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que foi o momento em que a Lu se descobriu neurodiversa. Mas, enfim. A Lu, eu falei que ela é mãe do Luiz, ela é professora, ela é ativista. A gente vai falar do movimento Vidas Negras Importam, que ela é ativista, mas eu vou deixar ela se apresentar melhor. Lu, se apresenta aí pra galera. Nossa, pedir para uma autista se apresentar, meu Deus do céu. Mas é assim, bem, boa noite, gente. Meu nome é Luciana e é Luciana Viegas, né? E eu sou professora, mãe de um menino preto autista, ativista vou falar de antes, né? Ativista dentro do movimento negro e agora ativista pela neurodiversidade. É, e mais um monte de coisa. Sou intérprete de Libras, trabalho com inclusão há mais de 6 anos na escola pública, Eu tenho não bastante coisa. sabia! Ou você me Eu sou contou e eu tudo isso. esqueci? Meu Não, eu TDAH. sou tudo isso. Não, não, eu sou tudo. Eu não falo, porque assim, ó, o que acontece comigo? Como eu faço muitas coisas, então quando eu vou me apresentar, eu não vou ficar falando, sou professora, sou isso, aqui. Falar, sou professora e depois eu desenvolvo a conversa. Mas eu não conto, geralmente. Nossa, essa parte do intérprete de Libras eu não sabia, invejei agora, porque eu tenho Sim, maior eu sou. vontade de aprender, mas eu olho aquilo e falo, meu Deus, isso aí deve ser muito difícil. Eu tenho, sério, tenho Não, medo. eu sou intérprete de Libras, eu trabalhei no estado durante 2 anos, mas eu trabalho com educação inclusiva desde 2015, antes do Luiz. É uma Ah, história muito bonita, porque antes do Luiz eu já trabalhava com educação inclusiva, e aí o Luiz chegou na minha vida. poxa, que bacana, Lu. É, Muito. deixa eu ver o que mais. Fora que você é gata, né? Você esqueceu de falar para as pessoas que você é Ah, ativista, muito porque você é obrigada! muito gata. É sério, cara. Os cabelos, tudo, maravilhoso. Não, A pele. obrigada. É... Ô, Lu, que bacana. Eu tinha esquecido de botar no roteiro essa parte professora, né? E é tão importante, porque Isso, sou você professora. tem uma visão por dentro, né? De mãe e professora. Isso, de mãe e Exatamente. professora. Qual a idade dos alunos que você dá aula normalmente, fora da pandemia? Então, eu sou do ensino básico, então tem anos que, por exemplo, eu tenho experiência dentro do primeiro ano, é a partir de primeiro ano, né? Primeira série. Então, Uhum. eu dou aula tem atividades dentro do primeiro ano. Esse ano, especificamente, eu tô com os alunos do estado, então eu tô trabalhando com os adolescentes do nono ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino médio, de projeto de vida e língua portuguesa. Então, professor, quem for professor entende o que eu tô falando, porque a gente tem que ter mil e umas utilidades. E aí, eu tô trabalhando com os adolescentes e falando sobre capacitismo. Eu tenho uma aluna surda, então eu dou aula em Libras e em Ah, que português. sensacional. E aí, essa aluna fica, assim, super feliz, né? Porque a intérprete, até quando eu chego, fala, vou descansar agora, vou tomar um chá. E aí, eu dou aula em Libras e em português. E é bem legal, assim. Eu gosto muito de dar aula. E quando a gente fala de Apesar, o educação pessoal inclusiva, fala, né? quando a gente fala de O educação pessoal fala, inclusiva, são tantas deficiências diferentes, com necessidades diferentes, né? É uma loucura. Eu imagino que acrescenta muito para um professor conviver com tantas necessidades específicas sim. diferentes, né, ao longo do trabalho. Olha, ao longo do meu trabalho em sala de aula, eu já trabalhei com crianças com síndrome de Down, já trabalhei com 2 crianças com paralisia cerebral, autista, surdo, a comunidade surda. Então, assim, e cada vez que eu recebi um aluno diferente,
por mais que eu gostasse de trabalhar dentro da especialização, eu aprendia tudo de novo, assim, tudo de novo. O ano passado foi enriquecedor, porque eu tive 2 alunos com paralisia cerebral e um deles era mega ativista político. Então, eu tive que começar a correr atrás de movimentos políticos para ele poder falar. E aí foi quando eu comecei a entender o ativismo na política, porque eu corria atrás para ele. Eu falava, você tem voz, você precisa falar. E aí ele era super fora Lula livre, gritava fora Bolsonaro no meio da escola, era o maior barato, eu amo, assim. Era o maior barato, o maior barato. Nossa. E a mãe dele falava, você incentiva. Eu falei, incentivo, porque ele vai ser ativista, eu tenho certeza. Para aquelas pessoas que acham que pessoa com deficiência não pode ter opinião, inclusive política, né? Nossa, total. Anfã. Ô Lu, conta um pouquinho do Luiz, ele tá com 3, né? O Luiz está com 3 anos. Antes eu preciso falar que quem me confirmou que o Luiz era autista foi você. Por quê? Eu lembro que eu já achava que tinha alguma coisa de diferente nele, né? Falava, poxa, ele não atende, não responde. Aí eu eu fui muito bem assistida pelos médicos. E aí eu cheguei no médico um belo de um dia e falei assim, doutor, tem alguma coisa com ele porque ele não se comunica. Ah, não, mas ele... Eu falei, não, pera lá, né? Não é o tempo dele, ele não se comunica. Aí o doutor olhou pra mim, olhou pro Luiz, chamou, o Luiz ignorou ele o tempo todo dentro do consultório. Aí ele falou, mas até... Tava com 1 ano e 9 meses, nessa época. Aí eu peguei e falei assim, cara, mas certeza que pode ser surdez, porque eu sempre trabalhei com aluno surdo, falei, às vezes ele é surdo e tá tudo bem, né? Já tava ali na minha cabeça, criando vários planos, né? Aí, o que aconteceu? O doutor olhou pra mim e falou assim, pode ser 2 coisas. Aí, quando ele falou pode ser 2 coisas, eu falei, poxa, tem alguma coisa aí. Aí ele falou, ele pode ser autista, não, ele pode ter baixa audição, porque aí não interage mesmo, ou ele pode ser autista. Na hora que ele falou isso, caiu a tecla. Aí eu fui pra internet e fui descobrir o que era o autismo. E eu tive a sorte, Andréia, de cair num vídeo seu. Só que aí você fez um vídeo de 15 coisas, e aí naquela hora eu olhei e falei, cara, meu filho é autista. E foi muito louco, porque foi um processo muito difícil pra mim, porque eu não sabia que eu era autista, eu sempre fui diagnosticada com ansiedade, depressão. Então foi um processo que eu não sabia. Autista, né? Exatamente. Aí o que aconteceu? Eu neguei não é, mas eu entendo ele faz o que eu faço. Por como é que assim ele é autista? Entendeu? Eu achava absurdo as pessoas considerarem ele autista. Não, mas tanto é que todo mundo na família olha pra mim e fala, você entende o Luiz no olhar. Porque, de fato, a gente se conversa muito bem, né? Agora eu sei por quê, mas na época eu fiquei com aquela coisa, mas passou, aí eu consegui, assim, entender, fui atrás né? Porque é o que eu falo, e a gente vai falar disso hoje. A mãe preta não tem tempo de lamentar. Do mesma maneira que eu cheguei ali, que eu recebi o diagnóstico, o que aconteceu comigo? Eu sou preta, né? Então, automaticamente, a primeira coisa assim, que eu percebi de imediato que eu ia ter que brigar em 2 âmbitos, quando eu fiquei grávida do meu filho, eu já estava preparada para ter um filho preto. E aí eu falo isso para todas as mães. A gente se conversa, né? As meninas estão aí até assistindo, e a gente fala, todas as mães fala isso. Quando a gente vai ter um filho, a gente não tem medo dele não ser aceito na sociedade. Porque a gente é preto. A gente já não é muito aceito, entendeu? Então, a minha relutância com o diagnóstico do Luiz foi mesmo porque eu não conseguia me reconhecer. Eu precisava desse rompimento mesmo, de tentar me identificar, de tentar me reconhecer. Mas não foi porque ele não ia ser aceito, porque a gente não é mais aceito. E foi exatamente com isso. Um dia a gente estava brincando, assim, e aí uma pessoa falou assim, Luiz olhou. Nossa, mas que menino mal educado. Mas, gente, 1 ano e 5 meses, era ainda antes do diagnóstico. Eu falei, poxa, o que faltou de educação para essa criança de 1 ano e 5 meses? É estranho. Sabe? E aí esquisito, né? Só que eu sempre fui uma pessoa muito ativista, então eu estava preparada para ter um menino preto. Eu sabia que ele ia ser marginalizado.
E, sabe? ô, Eu Lu, você sabia sabe que que ele isso é ia ser. interessante, porque você falou isso de falarem que ele era mal educado, e eu vejo muitas mulheres pretas ativistas falando que sempre são chamadas de sem educação, de grossas e tudo. Você também sente Você assim? entendeu? É, assim, é. Sinto. Ai, deixa eu respirar fundo. Ô, Lu, esse médico que diagnosticou ele é médico particular? Isso, ele, quando o Luiz nasceu, ele teve muitos problemas respiratórios. E aí o meu irmão resolveu, falou assim, olha, a gente estava numa situação não muito boa financeira, ele falou assim, ó, eu vou pagar o convênio do Luiz, e aí ele paga o convênio do Luiz até hoje. Uhum. A gente também acha que ele também pode ser autista, porque ele tem muitas questões ali. Então, é uma família de neurodiversos. E o meu irmão mais velho tem hiperatividade, por aí vai, né? Por aí você vai percebendo. E aí ele falou, vou pagar. E aí a gente já levava ele no convênio. Então, só que assim, eu levava no convênio porque a gente é preto, a gente é preto e ganha as coisas, a gente tem medo das, né? Poxa, às vezes pode ser que um dia não dê certo. Então eu levava ele no convênio e levava no SUS. Só que aí, o olhar do SUS, da pediatra do posto, era totalmente oposto. Primeiro, porque ela não ficava com a gente mais de 5 minutos dentro da sala de consulta. Depois, que como o Luiz sempre foi muito gordão, grandão, sabe? Então ela, assim, tava nem aí. Mas eu percebia, até pra a gente entender que o racismo é tão assim, que até dentro do SUS a gente percebia. Então, comigo, que era uma mãe preta com uma criança e meu marido não podia entrar, sabe? Tinha uns negócios assim, ou do tipo, a gente ficava 5 minutos dentro do consultório, aí outra criança que era branca, aí já ficava um pouco mais, já tinha um contato um pouco maior. Então, a gente vai percebendo a estrutura racista dentro desses pequenos detalhes. E esse médico era de particular, então, assim, eu sempre fui muito petulante, né? Sempre fui muito, não faladeira, mas questionadora. Então eu ficava lá, não, mas por que ele tá assim? Mas por que não sei o quê? Então eu perguntava e o médico já sabia que comigo não dava pra me dar uma receita e mandar embora, que eu ia ficar ali perguntando pra ele. Então ele foi O médico muito, era muito bom, bom. pelo menos, né? Porque normalmente... Não, ele era ótimo, assim, eu não tive, nesse quesito, eu não tive o quê? Eu tive depois, sabe? Eu tive com outras questões com o Luiz, como assim, ele é uma garota autista e ele tem asma severa, então é muito difícil, ele ficou esses 2 anos, primeiros 2 anos, muito internado. E numa dessas ele foi pra UTI e ele quase foi entubado. E eu fui avisada na porta da UTI, entendeu? Tipo assim, sem cuidado nenhum pra avisar que seu filho de 2 anos ia ser entubado. A médica colocou a cara na porta do quarto dele e falou, mãe, se ele não melhorar em 1 hora, ele vai ser entubado, e intubação não é bom, ele pode morrer. Fechou e foi sentar pra mesa dela. Eu fiquei estática. Fora outras coisas, perguntar pra mim se eu fumei na gravidez, se eu usei drogas. Puta, Então, olha, você sabe que eu lembrei da Gabi, a Gabi Pereira, sabe? Contando de uma história de quando o Ben, porque o Ben é cardiopata e teve que fazer uma cirurgia super complexa e ela chegou a ouvir um médico falando alguma coisa do tipo que não valia a pena. Isso. Isso. Que não valia a pena. Não, assim, operar o menino. E eu me toquei, eu conheci a Gabi, a gente tem um grupo, né, de mães pretas, e a gente fala muito nesse grupo, e eu fui me tocar desse racismo que eu passei lá atrás, quando eu conversei com a Gabi. Porque aí a Lê, ela começou a falar de situações racistas, e eu falei, caraca! Porque eu achava que isso era uma conduta normal, eu tava desesperada na UTI, aí veio o médico, o enfermeiro e todo mundo conversando comigo e perguntando se eu fumei na gravidez. Se você bebeu, tava eu e meu marido. Meu marido é um homem preto também. Então, família preta só pode não ter estrutura. Fumar. Olha, eu chego a ficar arrepiada, porque assim, isso é tão forte, porque assim, quando você cresce com um certo tipo de opressão, você naturaliza aquilo, você começa a achar que aquilo ali é a vida normal. Até que alguém vira pra você e fala, não, olha só, tem gente que não é tratada assim. Isso. Entendeu? Isso. E olha que eu sempre fui militante, eu sempre fui atenta, né? E esse é muito louco, porque eu percebi que eu não sei muito bem sobre as relações sociais, mas como eu tenho hiperfoco, e eu sou hiperfocada em raça e racismo, então eu sei exatamente quando a pessoa é racista comigo. Então eu sou uma pessoa muito atenta quanto a racismo. Muito, muito, muito.
Mas nesse eu não percebi. E aí você começa a pensar quanto a estrutura é, tipo, opressora e massacra a gente, né? E são coisas tão Massacra. pequenas que, assim, às vezes passam batido, né? Igual uma vez eu vi, eu não lembro se foi alguma live que eu fiz com alguma mãe preta também, mas que, acho que foi alguma live com a Lau que eu fiz, que ela falou que as pessoas adoram perguntar se os filhos dela são do mesmo pai. Oi? Ai, sim, isso tem bastante. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho o Luiz e tenho a Elisa, que tem 2 anos. E assim, não, a primeira pergunta quando eu fiquei grávida era: nossa, mas ele vai assumir? Caraca! Eu contando, eu tô grávida, né? Tô grávida, tô feliz, tô grávida. Mas e aí, o pai vai assumir? Uai, Olha, toda vez que eu faço nossa, live com mulher preta, a gente começa a falar de racismo, me surgem uns casos novos, assim, que eu sempre é. eu acabo arrasada, de verdade, assim. Eu falo, cara, não é possível, que pessoas Olha, crescem ouvindo esse tipo de merda, sério. isso. A estrutura é perversa, sabe, Andréia? É perversa. A gente aprende a lidar com isso. Eu aprendi a lidar com isso, mas desde a infância. Então, mas a estrutura é perversa. Eu sou uma mulher autista e preta. Então, eu sou hiperfocada em racismo. Então, eu lembro de situações eu estar discutindo com os professores, assim, autores negros, né? Ele jogando autor branco na minha cara e eu jogando autor negro na cara deles. E aí, não, mas essa menina não pode ser inteligente. Ela é petulante. Ela é tudo, menos inteligente. Inteligente ela não pode ser, ela não pode estar sabendo desse assunto mais que eu. Sabe? E autista, comportamento rígido, quando você fala um não para um autista que tá dominando do assunto, o negócio fica louco. Aí a minha mãe sempre fala, eu não tenho filtro, então imagina, eu não sei quando a pessoa tá exatamente brava. E aí eu vou massacrando com dados, com informação, com isso, com aquilo, nananana. E aí, cara, nossa, altas brigas, assim, tretas mesmo, da pessoa se irritar comigo e eu também, assim, uai, tô falando a verdade, não tô mentindo. Então a gente aprende ao longo da vida, mas isso não é exclusivo de autista. Mulher preta tem que ser assim. Se a gente não for assim, a gente não fala. Se a gente não for assim, a gente não tem espaço. Sabe? A gente não tem fala. Se você não se colocar de frente na luta, você não tem espaço. Isso, o movimento negro me ajudou muito nesse processo. Muito, muito, muito. Eu tô até pensando aqui que a gente tá falando de tanta coisa bacana que eu não queria ficar seguindo esse roteiro, não, mas... Não, pode seguir ele que vai bem mais. Tá bom, ok, vamos lá. Pelo amor de Acho que Deus. não contou pra galera onde você mora, Lu, na sua apresentação, você contou? Então, não. Eu moro no interior de São Paulo, numa cidade chamada Várzea Paulista. É próximo de Jundiaí. Tá. E aqui no interior de São Paulo. Uhum. E como que é a questão de política pública aí? Terapia, escola, essas coisas para crianças com deficiência, adolescentes com deficiência? Olha, Andréia, eu falo pra você que eu já tive que sentar, de tanto encher o saco da escola, eu tive que sentar na frente da secretária de Educação e debater autor e debater o Plano Nacional de Educação Inclusiva com ela. Porque uma das primeiras coisas que me aconteceu foi: meu filho foi aceito no integral. Seu filho não vai ficar integral, porque não tem condições dele ficar, e não sei o quê. Ele é uma criança, né, de 2 anos, que ele entrou na escola com 2 anos já. Ele é uma criança de 2 anos. Ele vai ficar no integral, porque eu e meu marido precisamos trabalhar. Não, mas é que... Não tem essa. Não, aí essa foi uma das primeiras brigas que eu tive de embate com a prefeitura. Eu já sou ativista política na cidade, então todo mundo já me conhece. Eu não entendo como que a prefeitura aqui ainda faz uns negócios desses, mas tudo bem, já que eles querem. E aí eu comecei a reunir as mães e falar: não, a gente vai bater na internet para que eles comecem a realizar. Porque apesar de eu ter conseguido que ele ficasse no integral, tinha muita mãe que não ficou. Que o filho não ficou, que o diretor ditava o horário do filho. Fora isso, a PAI daqui da minha cidade, ela só atende autista com alguma comorbidade. Você não pode ser só autista, sabe? Você não faz terapia só para autista, é autista e mais alguma coisa. Então, e aí as mães, poxa, são a maior parte mãe preta, periférica,
E aí, como é que trabalha? Então, a gente começou a se organizar, se organizar, se organizar. Agora, eu tô tentando reorganizar as mães de novo pra gente criar um manifesto, porque é época de eleição, e aí esse manifesto vai virar desde de infraestrutura na cidade, desenho universal, até escola, educação, saúde, para que a gente consiga proteger nossas crianças, sabe? Porque e também estamos reunindo não só mães, pessoas com deficiência, então tá todo mundo sentando e pensando em políticas públicas para a gente colocar na roda, porque assim, não se pensa nisso. E eu tenho um amigo que é cadeirante que ele fala, o meu direito de ir e vir é negado, sabe? Ele não pode ir no parque brincar com o filho. Ô, Lu, sabe? Então é muito difícil. A cidade é muito exclusiva. vereadora daqui a 4 anos, hein, Lu? Não. Eu sei que agora está muito em cima para você pensar e considerar. Não. Mas eu acho que você super deveria. Você tem maior perfilzão, hein, Lu? Eu votaria Cara, em você. todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Não, sério. mas eu preciso ser polida. Vão você, mulherada preta, ocupar esse espaço de poder, cara. Estamos precisando demais. Ó, entrou uma perdida aí agora perguntando em que ponto da live que nós estamos. Se você já falou de quando você se percebeu autista. Então, conta para as pessoas quando é que você se tocou que você era autista também, que não era exclusividade do seu filho. Então, o processo começou lá atrás com eu falando, meu filho não é autista porque eu sou igual a ele, então ele não pode ser autista, né? Porque afinal, como assim? E aí eu sempre fui diagnosticada com ansiedade, depressão, tive crises agressivas durante muito tempo da minha vida. E aí o meu médico, eu tinha muita enxaqueca, então dava um determinado momento da situação ali, eu dava um apagão, e assim, era 12, 13, 14 horas dormindo e com muita dor na cabeça, queria bater a cabeça na parede. E aí o meu médico do posto, e aí isso eu devo muito a ele é muito fofinho comigo. Passei por vários médicos também, que falaram que eu tinha ansiedade, depressão, nananã. E aí o médico clínico falou assim, ó, vamos fazer 6 meses de uma medicação muito forte para acabar com a sua enxaqueca, porque você precisa cuidar do seu filho, você precisa, né, ter uma vida, e não dá pra você ficar o tempo todo na cama. Aí eu falei, beleza. Aí a gente fez 6 meses e não melhorou. Não melhorou. Assim, eu só melhorava. Aí eu olhei pra ele e falei assim, doutor. Aí ele falou assim, Luciana, eu quero te falar uma coisa. Seu filho é autista confirmado? Ele tem laudo? Assim, eu acho que você pode ser autista também. Meu Deus, você só trocou com médico bom na vida, uai? Só médico bom, só médico bom. Por isso que eu falo, a minha luta não é minha. Porque se fosse ver a minha vivência, ele falou assim, eu acho que você pode ser autista. Aí, beleza. Ele olhou pra mim e falou assim, então, mas eu sou clínico, eu não posso falar isso. Aí eu vou te indicar pro neuro. Nossa, chocado. Me mandou pra neuro. Na hora que ele me mandou pra neuro, a neuro olhou pra mim, 5 minutos dentro do consultório. Não, você não é autista porque você é casada, você fala muito bem. Ok, voltamos e ao assim, padrão, né? exatamente, entendeu? Exatamente, você fala muito bem, você não é autista. Falei, beleza. Voltei pro médico. Mas aí ela viu que tinha alguma coisa, porque eu gaguejei muito na hora de falar, eu fiquei muito nervosa, né? Porque afinal, poxa. Aí ela falou assim, tá, mas então, já pra você não sair daqui sem nada, você vai fazer um eletrocefalograma e um raio-x de cabeça pra saber o que é, porque eu acho que isso daí é só enxaqueca. Aí eu tô fazendo ainda os exames, mas eu voltei no início desse ano no médico, ele olhou pra mim e falou assim, ó, faz, mas procura uma avaliação psicológica à parte, porque é exatamente, a gente precisa de um outro dado pra olhar pra neuro e falar assim, ou você dá o laudo ou você dá. Tanto é que foi quando eu descobri que eu era autista. Aí o que aconteceu? Eu me reconheci como autista. Exatamente. Aí eu olhei e falei assim, cara, ele acha que eu sou mesmo, então eu vou começar a estudar sobre. Aí eu conheci a Abraça, conheci o pessoal da Abraça, conheci que autista, né, autista fala, autista tem um monte de coisa. Eu falei assim, nossa, essa galera é igual a mim. E aí eu comecei a pesquisar sobre. E aí, mas assim, foi um encontro, um negócio tão... Cara, tá falando de mim que chega, me emocionava, porque eu falava, meu Deus, eu passei a vida tropando, dando cabeçada, eu não ficava em emprego nenhum, eu não conseguia manter um emprego, porque tinha horário, e aí mudava as coisas no emprego, eu não conseguia mudar, sabe? Mudar a mesa, mudar lugar, mudar de cadeira, eu não conseguia,
Sabe, você chega num dia no emprego, no trabalho, e mudou as mesas. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa chamada, né, na Itautec, e eu era de computação e tal. E aí um dia eles trocaram as cadeiras, eu não consegui trabalhar. Acordava irritada, vivia brigando com todo mundo, o tanto de estímulo na cabeça, voltava do mercado, eu A não enxaqueca sabia. pode muito bem ser uma sobrecarga sensorial, inclusive, né? Exatamente. Tipo assim, aí eu voltava do mercado e isso eu achava que acontecia com todo mundo. Todo mundo fica cansado quando vai no mercado, na minha cabeça, né? Só que eu voltava do mercado e eu tinha que ficar deitada. Eu tenho que ficar deitada durante 2 horas, porque o meu corpo dói. Só que eu nunca me respeitei. Eu não tinha tempo pra me respeitar. Eu não, sabe quando você fala assim, isso daí é preguiça? Ou falam pra você que isso é preguiça? E você acredita que é preguiça mesmo? Fala, acho que eu tô fazendo corpo mole. E aí eu nunca me respeitei. E aí, tanto é que depois do meu autodiagnóstico, eu passei a me respeitar, o meu marido passou a respeitar, a entender, a gente começou a ter um olhar muito diferenciado e com cuidado, não só pra mim, mas pro nosso filho. E, cara, eu sou outra pessoa. Quem me vê falando, quem me vê conversando, jura que eu assim, nossa, a Luciana se converteu, porque ela é outra, ela é mais estressada, ela não é mais isso, ela não é mais aquilo. Sou outra pessoa, André, outra pessoa. E aí eu fiz o Aspiquis, deixa eu pôr aqui a luzinha pra não ficar tão escuro. Aí eu fiz o Aspiquis, fui olhei e falei, cara, no Aspiquis a minha pontuação lá deu tipo de 200 eu acertei 170. Tipo, cara, foi muito absurdo, gente. Quem não conhece o Aspiquis é muito, foi. Ela quase gabaritou o Aspiquis. Exatamente. Não, e aí na avaliação psicológica que eu faço com a Adriana, cada vez é uma paulada diferente que eu tomo. Porque assim, teve até uma pergunta que ela fez, coleção, se você tiver uma coleção, precisa estar exposta? Eu, claro, coleção tem que estar exposta. Ela, não, tem pessoas que fazem coleção na caixa. Eu, não, coleção é assim, comecei a debater com ela, comportamento mega rígido, sabe? E aí eu percebi. Só que assim, o processo de me perceber autista foi uma coisa muito legal, porque eu entendi muitas coisas. Mas o processo de inquietação sobre ser preto e autista veio antes. Porque eu tenho um filho preto autista. E em 2016, um garoto, eu não sei o que ele tinha, eu sei que na reportagem estava assim, ele tinha problemas mentais. Esse garoto foi enforcado dentro do Extra. Com a mãe vendo. Acho que todo mundo lembra desse caso. Sim. Esse caso mexeu comigo de eu não conseguir dormir 3 dias, André. Porque eu tenho um garoto preto que corre, que brinca, que vai brincar e parece que tá batendo, mas ele tá brincando. E aí, isso me pegou de um jeito que eu já ficava pensando, caraca, eu tenho um filho autista e preto. Eu tenho um filho autista e preto. Eu tenho um filho autista e preto. O que eu posso fazer pelo meu filho? E aí eu fiquei procurando, e assim, eu não via, né? Você não vê as mães pretas falando. E aí eu comecei a pensar e a repensar e a repensar. E quando veio o meu diagnóstico, aí eu falei, eu sou autista, eu sou preta, e eu olho para trás da minha história, eu não sei exatamente quando que eu sofri autismo e... autismo não. Quando que eu sofri capacitismo e quando que eu sofri racismo. Se confunde muito. Muito. Mas aí eu me reconheci, aí eu me aceitei, né? Não só como autista, não só como preta, mas como autista. Então, é muito poderoso isso. Uma pessoa que olha pra você e fala, eu sou autista e sou preta e sou periférica. E isso pra mim fez muito bem, porque durante muito tempo eu simplesmente negava as minhas condições. Eu aceitava que eu era preta, eu entendia a necessidade da sociedade, mas eu não tinha orgulho do que eu era. Porque até na live a Selma até falou, você não deu certo até então. Porque você tá tentando se encaixar num mundo que você não vai conseguir. Entendeu? Esse mundo não olha pra você. E se você é preto, esse mundo olha pra sua cor. Não olha pra você. Você acha que o primeiro preconceito que você sempre sofre é o racismo? Eu sei que às vezes é difícil de separar, mas se você for falar, o primeiro que eu sofro é o racismo, não o capacitismo ou vice-versa, assim. Por causa da questão visual. Com certeza. Mesmo. Eu penso que depende muito. Como a gente é neurodiverso e a nossa deficiência ela é invisível,
é racismo, sabe? Porque o preto neurodiverso, ele é agressivo. Eu lembro que eu tive uma avaliação X aí, e aí a psicóloga, em 1 hora de conversa comigo, você tá aqui há um tempinho já conversando comigo, essa psicóloga falou que eu era muito agressiva, comportamento disruptivo, e ela me laudou com bipolaridade. Meu Deus, isso é a vida Então, das mulheres autistas, cara. É bipolar, é que mais que eles falam? exatamente. Borderline, né? Essas Exatamente. coisas todas. Aí você pensa em todos esses recortes e você pensa para pensar. Por quê? Por que que eu sou agressiva? Eu sou agressiva? Você tá me Eu perguntando? sou agressiva. Não, não é retórico. É. Tipo, eu sei que eu não sou, mas Comigo tipo, você eu sou não agressiva, foi, eu não cara. sou, cara. Exatamente. Meu marido, quando ela ouviu isso, eu fiquei mega chateada, porque eu já sabia quem tava falando ali não era psicólogo, era o racismo. Aí meu marido olhou pra mim e falou assim: cara, eu tô há 6 anos pedindo pra você ser agressiva com um racista. Tô pedindo pra você ser agressiva com uma pessoa que é racista, e você não é. Sabe? Então você não é agressiva. Então, quando a gente é preto e é autista, a primeira coisa. Porque assim, não, autismo não é doença de preto ou deficiência de preto. Sabe? Você pode ser qualquer coisa, menos autista. Porque autista as pessoas ainda têm no imaginário deles que o autista ele é uma pessoa assim, um gênio, sabe? O anjo azul. E esse anjo azul, anjo não cabe com preto, sabe? Você entende? A gente torce a cara pro anjo azul, Ô, mas Lu, não mas cabe com a quem nunca gente. ouviu essa história? Eu já ouvi assim, do tipo, ai, mas tem menos pessoa com síndrome de Down preta. Você não vê pessoa com síndrome de Down preta. A gente escuta essas coisas, né? Exatamente. Exatamente. Você entendeu? Então não cabe. Por isso que eu falo que aí você vê um garoto neurodiverso correndo na rua, pega meu filho. Se meu filho ficar maior, ele tem 3 anos, mas daqui a pouco ele vai ter 15. E ele for correr na rua, Andréia, a polícia não vai achar que é um garoto correndo na rua. É um garoto preto, sabe? Então, a gente, por ter uma deficiência invisível, a gente simplesmente é visto pelo racismo, mas também pelo capacitismo. Porque aí, por isso que eu falo que as coisas se cruzam, porque aí você vê o racismo, o capacitismo, quando o preto não tem nem direito a saber o que é de verdade o autismo. A gente nem sabe o que é o autismo, porque falam pra gente que o autismo não é coisa da gente. Tem vários comentários aqui que o padrão do autista é cis, menino, branco, classe média. Fato, é isso que a gente vê na internet. Isso, quando eu descobri que meu filho era autista, Andréia, eu fui pra todos, eu fui pro o seu obviamente é o mais politizado, mas eu fui pra vários perfis em que os garotos eram brancos. E por mais que eu gosto de conversar com mãe atípica, as mães brancas atípicas conversam comigo no quesito da questão da deficiência, mas elas não conversam comigo na questão de raça, e eu nunca vi um debate que nem você está trazendo hoje num perfil de internet de uma mãe branca típica. Vamos pensar nos garotos pretos, Ô, Lu, sabe? você Vamos sabe que a Glaucia tá pensar em vendo agressão nós aí, né? policial. A Glaucia do Maninhos tá Tô. vendo nós aí, né? Eu fiz uma live com ela, tá lá o patrão, e a Glaucia falou um negócio que me marcou tanto que eu não esqueci. Eu perguntei para ela sobre essa questão de ter 2 meninos neuroatípicos pretos num país em que a polícia costuma ser muito violenta com pessoas pretas. E que um menino neuroatípico pode ser confundido com um drogado, com qualquer coisa dessas. Então a gente sabe de casos, né? A gente sabe de casos. E aí eu perguntei para ela se ela já tinha conversado com os meninos dela, se ela conversava a respeito disso. E aí ela falou comigo assim, olha, André, eu não converso, eu não conversei ainda, porque assim, eu acho muito injusto eu fazer os meus filhos viverem com medo quando as crianças brancas simplesmente vivem, sabe? Exatamente. Isso também é muito engraçado, porque assim, é muito louco isso, né? Porque na minha cabeça, eu, eu quero preservar a infância do meu filho a todo custo. Porque quando ele tinha 1 ano e 9 meses, alguém olhou pra cara dele, 1 ano e 5 meses, alguém olhou pra cara dele e falou que ele era mal educado, quando ele tinha uma deficiência, sabe? Quando era uma criança de 5 meses, a infância dele não foi preservada. Como que uma criança de 1 ano e 5 meses, que educação diferente é essa que você tá dando pra sua criança? Que eu, mãe preta, não dou pra minha? Entendeu? Então eu preservo ao máximo. Mas essa conversa precisa chegar.
Durante muito tempo eu treinei, e eu treino, até hoje o Luiz é não verbal, igual o Theo, e eu treino ele, comandos básicos de polícia. Levanta a mão. Eu treino. As pessoas olham pra mim e falam, mas é muita coisa, não sei o quê. Não, mas ele precisa entender. Eu prefiro fazer isso com ele agora do que encontrar com ele em outro lugar. Sabe? Então eu sou essa pessoa. Eu acho que a gente tem que preservar. Mas o meu filho é não verbal, sabe? Então eu tenho medo. Porque eu tenho certeza que a polícia não vai perguntar pra ele o que ele é. Entende? Desculpa. Ô, gente, eu tô chorando de nervosismo. Eu tô chorando de nervosismo. Ó, ainda bem que tem filtro no Instagram. Vou até botar o filtro. Agora eu fiquei com cara horrorosa aqui, gente, ó. Borrada. Entendeu? Dói, mas eu sou... Por eu ser autista, eu acho que eu prezo a praticidade da coisa. Eu preciso que meu filho viva. Sim, sabe? Você é ele é um garoto... Eu te entendi, mas, cara, que dor. Nenhuma criança precisava aprender isso. Nenhuma criança precisava aprender a levantar a mão por causa da polícia. Não precisava. Né? Não precisava. Que exatamente. brutalidade. A infância dele tá sendo surrupiada. Eu sei disso. Eu sei que a infância dele tá sendo negada. Por isso que eu luto. Por isso que eu não tenho tempo. E eu falo que eu não tenho tempo pra pensar em outras coisas. Eu luto. É o dia inteiro pensando no racismo, é o dia inteiro pensando na estrutura racista, é o dia inteiro pensando em como isso atravessa a minha família. Eu tenho uma família preta. E quantas vezes o meu marido, quando a gente trocou de carro, foi parado pela polícia e ele chegava em casa assim... Eu lembro de uma vez que a gente namorava e ele foi parado pela polícia. Não, aí eu respondi o policial. Eu falei, você não tem que responder o policial. Mas ele tá errado. Eu falei, foda-se, desculpa a palavra, gente. Mas eu falei, não, você não precisa responder o policial. Eu falei, não é pra responder. Eu quero você vivo. Eu não quero que você morra. Deixa, que o policial a gente se vira depois. Mas eu quero você vivo. E nessa situação, a gente até lembrou da história. Ele tava com Meu marido era ourives, então ele fazia pulseira, brinco pra mim. Ele tava com uma no bolso pra me dar de dia dos namorados. E aí a polícia queria nota fiscal. Então, e meu marido constantemente é parado pela polícia. Isso daí é uma coisa que a gente já sabe. E eu peço muito a ele. Eu falo, não responda. Não responda. Não revida. A gente precisa estar vivo, a gente precisa viver. Pra cuidar dos nossos filhos, porque é a gente pela gente. É uma coisa tão absurda a gente pensar que ainda tem pessoas que negam o racismo, né? Ninguém jamais da polícia ia parar meu marido na rua e pedir uma nota fiscal de um negócio dele que ele estivesse levando pra mim. O meu filho nunca vai ser abordado de forma violenta por um policial, mesmo que achem que ele tá bêbado ou drogado e não que ele é autista. Exatamente. Eu acho que nem vão achar que ele tá... Eu acho que quando olham pro Theo, por exemplo, se colocar o Theo e o Luiz perto, não vão nem pensar que ele tá bêbado ou drogado. Porque branco não bebe, branco não fica bêbado, branco não fica fora né? O branco, ele fica só um pouquinho alterado, é um menino, fazendo molecagem. É sempre um menino, né? É sempre um menino. Entendeu? É verdade. Sabe? Nossa, Lu, você me quebrou as pernas, deixa eu me recuperar. Desculpa. Mas é isso, eu espero que quebre as pernas de quem tá assistindo também, que bote as pessoas pra refletir, porque não dá, cara. Até quando a gente vai ficar vivendo do jeito que a gente vive atualmente? Exatamente. Desse jeito. A gente precisa pensar. Com essa democracia, eu acho que essa democracia racial falsa de mentira. E o país miscigenado. Meu? Exatamente. Sabe? É tipo aquilo, né? Eu vi... Não, mas porque assim, é revoltante. O racismo, ele é revoltante. E eu sou uma pessoa que fico muito revoltada, muito triste mesmo com as situações racistas. Só que eu penso um pouco além. Que nem eu penso no racismo quanto uma estrutura. Então, por exemplo, teve esse caso do cara aí que xingou o motoboy, que foi racista. E aí dentro do movimento começou um burburinho não muito tão bom, né? De que, quem que é preto, quem que não é. E aí a minha resposta é clara. Quem define quem é preto ou quem não é sempre o branco e é sempre o Estado. A gente que quer pegar o negrômetro e ficar medindo quem é mais preto, quem sofre mais. Mas o Estado é certeiro. É certeiro.
você é preto, você vai pra cadeia, se não vai pra cadeia, eu vou te matar. Sabe? Então a gente precisa abrir, ampliar e falar de pessoas com deficiência preta. Eu vi um caso na internet que claramente pra mim, assim, a pessoa preta com deficiência, ela não é vista como uma pessoa com deficiência. Ela ainda é preta. Aquela coisa que o movimento PCD briga tanto para a questão do porque eles são muito. As pessoas colocam a gente numa posição muito angelical, nos tratam como coitadinhos, superação. Isso não se aplica para as pessoas pretas. Sabe? Eu tenho amigo meu que já me contou que passou cadeirante, que simplesmente a pessoa passou na rua e jogou uma moeda. Porque afinal, cadeirante preto só pode ser morador de rua. Ou pedinte, né? Você entendeu? Então, não é você menosprezando essas coisas, mas o racismo, ele delimita o seu lugar sobre qualquer opressão. O seu lugar é esse, ele não vai ser outro, ele é esse. E ai de você dizer que você não é isso. Lu, vamos falar sobre... Ainda vamos. Desse escopo. Tanta coisa. Né, aquela coisa que eu fiz uma brincadeirinha, né? Onde estão as pessoas, os ativistas da deficiência, negros? Eles estão, como vivem, como se reproduzem, do que se alimentam? Porque a gente, até há pouquíssimo tempo, era muito difícil achar. E desde que eu comecei a me incomodar muito com a branquitude do meu feed, assim, meu Deus, eu só faço live com gente branca, cadê as pessoas? Eu preciso de pessoa com deficiência negra, eu preciso de mãe preta, eu preciso... E eu não achava, assim, eu tinha uma dificuldade de falar, cadê? Cadê? Eu falo pra você, teve 2 pessoas que me tiraram o chão numa live da Abraço, que foi a Rita Lozeiro e o William. Você acha que o William tá até aqui assistindo e eu falo que eles pra mim são referências. Mas eu vi ele aí. Passou, né? Mas ele me tirou, mas ele fez uma pergunta e ele me tirou do eixo. Quando ele parou pra falar assim, na verdade eu já tinha essa inquietação na minha cabeça, né? Porque por tudo isso que eu tô falando aqui. E aí o William falou assim: então, as pessoas com deficiência, os artistas negros, nós, os PCDs... Ah lá, tá aqui. Nós não estamos no mapa da violência. E aí, Andréia, isso que o William falou, eu acho que eu peguei, internizei e comecei a gritar. Porque aí eu vi a necessidade de eu olhar e falar assim, opa, pera lá, então não morre preto autista? Não morre preto com deficiência? E aí uma das coisas que mais me pegou foi que, assim, a cada 23 minutos, durante essa live aqui, bastante jovem negro morreu no Brasil, né? Vamos deixar prático os discursos e quantos deles eram deficientes? Aí eu vou fazer outra pergunta, porque esse debate é de muitas perguntas. Ele é de pouquíssimas respostas. Quantos deles foram negados o acesso? Outra pergunta que eu vou jogar em cima. Quantos deles estão dentro das casas, das fundações casas, porque foram marginalizados da sua condição? Nossa, você falou tudo agora. Sabe? Quantos deles? Cadê essa galera? Então eu faço essa pergunta, por quê? Porque apesar das pessoas... eu não me vejo como representante da comunidade PCD preta, porque tem muita gente atrás de mim boa, sabe? Eu acho que eu resolvi pôr a cara a tapa exatamente para isso, para começar o chamamento. Vamos, galera, vamos começar a unir aqui, tá todo mundo pensando na mesma coisa, a gente precisa sobreviver. Mas tem a Rita, tem o William, eu conheci o Anderson lá na Paradesporto e a gente tá fazendo um trabalho maravilhoso. A Fer é uma galera que precisa, que tem voz. Eles estão aí, só que eles são apagados duplamente. Primeiro, porque a comunidade PCB é majoritariamente branca. E não adianta a gente cobrar de branco, mesmo que eu seja uma pessoa com deficiência, racializar um debate. Porque nem cabe a eles não sabem as demandas. Entendeu? Então, quando eu comecei a pôr a cara a tapa no Uma Mãe Preta e Autista falando, foi exatamente por isso. Porque a gente precisa racializar esse debate.
Porque tem demandas aí. O William trouxe, o Anderson me trouxe uma questão muito difícil, assim, que é relacionado a você, num vestibular, você escolher entre você ser negro ou você ser PCD nas políticas afirmativas. Nossa, eu E nunca tinha pensado aí, por esse lado, sabia? exatamente, você entendeu? Aí ele falou, uai, mas eu sou PCD e eu sou preto e eu sou atravessado pelos dois. Ô, Lu, essa Porque coisa não de podemos racializar o esquecer. debate é quando começou a discussão do feminismo negro, né? Eu lembro de ouvir muito assim, as mulheres negras falando assim, cara, essas mulheres brancas estão aí, né? Quando as mulheres brancas estavam lá, sei lá, nos anos 50, falando, a gente quer trabalhar, a gente quer ter o direito de trabalhar. As mulheres pretas olhavam e falavam, filha, eu trabalho desde que eu nasci. Exatamente. Exatamente. Né? Quem que Exatamente, está limpando a sabe? sua casa? Quem que está cuidando dos seus filhos? Pra você poder ficar aí fazendo É aquilo com quem? isso. Né? É E isso. eu Você imagino. entendeu? E é a mesma coisa quando a gente fala É, do movimento da pessoa com deficiência. Com certeza tem demandas que são diferentes. exatamente. Muitas, muitas, assim. A primeira coisa é não tratar como. É a raça na frente. A raça está na frente. De mim, de todas as pessoas com deficiência. A raça está na frente. Claramente, por exemplo, vamos pensar e fazer uma provocação um pouco mais chula, mas pensando. Caraca, como que o cego sabe que ele é negro? Porque o olhar é do outro. Você entendeu? Negro no sentido da palavra mesmo. Negro. Como que ele sabe? Porque o olhar é do outro. Eu tenho a Ingrid, ela, como eu sou cega, eu me percebo primeiro deficiente para depois eu me perceber uma mulher negra. Mas ela teve que passar por o processo de se perceber uma mulher negra porque ela também sofria racismo. Entendeu? Então, quando a gente fala dessas questões e a gente traz esse debate, racializar é necessário. E eu acho que no E caso não é uma... de uma mulher preta e cega, o racismo já deve chegar para ela de uma forma brutal, porque, por exemplo, uma coisa que muita mulher Total. preta passa, que toda mulher preta passa, que é ser seguida por um segurança dentro de uma loja, de um supermercado, ela não nota, porque ela é cega. Provavelmente, Exatamente. quando fazem a abordagem, já é de uma forma extremamente violenta para cima dela. Você entendeu? Né? Você entendeu? Então, e ainda que a gente está falando das pessoas cegas, que é relacionada, ainda tem a bengala, né? Tem algumas que tem a bengala para poder indicar, e aí, beleza, aí o capacitismo fala um pouco mais alto, né? Mas, e aquelas que têm baixa visão? Sabe? Quando você pensa nesses processos, a gente fica pensando mesmo, são demandas diferentes, precisam ser ditos, essas pessoas precisam falar. E aí, eu já vou entrar nisso mesmo, que é meu bebê. Foi Falar do quando seu eu comecei a parar. Pronto. Quem começou? Boa. Na verdade, essa inquietação começou comigo nessa live da Rita e do William. E aí eu entrei pra Abraça. E na Abraça também faço esse debate, né? A ideia da Abraça agora é começar a pôr preto pra gente começar a tirar esse estigma do autismo é uma coisa de branco, nananã. Então a gente tá tentando empretecer os espaços. A Rita já vem fazendo um trampo maravilhoso, porque se não fosse ela, eu não chegaria à Abraça. Então, assim, a gente tá começando a tomar voz. E aí eu comecei a falar, falei, cara, aqui no Brasil não tem. Não tem. Se tem, não tô vendo e eu preciso ver, eu quero chegar, quero somar. Aí eu comecei a ver as referências dos Estados Unidos, e aí foi quando estourou o negócio do George Floyd, e aí um movimento de PCDs pretos dos Estados Unidos lançou o Black Disabled Lives Matters, que é vidas pretas com deficiência importa, vidas negras com deficiência importa. E aí eu comecei a chegar perto dessas mulheres, que são mulheres maravilhosas, autistas também, pretas e tudo mais. E aí eu fui no Google Tradutor, cheguei nessa mulher e falei assim, ó, aqui no Brasil... E aí eu percebi uma coisa, é verdade, antes de eu falar com ela, eu percebi que lá as meninas têm um dado, elas sabem desse dado. Então elas sabem que a cada 50% da população negra, o tanto de população negra que é morta, 50% são pessoas deficientes. Então, a gente começou a pensar, elas falam desses dados, né, nos posts e tudo mais. Eu cheguei na Janet e falei assim, cara, por favor, aqui no Brasil a gente não tem, expliquei toda a situação. Eu posso trazer esse movimento pro Brasil, porque eu quero unir mesmo as pessoas pretas e tudo mais.
Aí eu falei, cara, ela tem, sei lá, 30 milhões de seguidores, não vai nem olhar na minha cara. Ela pegou o logo, mudou por Vidas Negras Importa e falou, toma conta desse movimento aí no Brasil. E ela deu. Que massa. Aí eu chamei a Rita, aí tá eu e a Rita à frente do movimento, na verdade. E aí a gente começou a fazer o chamamento, divulgar, e aí as pessoas pretas estão entrando, a gente montou um grupo no Facebook, as demandas estão começando a aparecer, e a ideia é até o final desse ano aí a gente montar um manifesto com as demandas das pessoas pretas com deficiência, mas que também abarquem as demandas não só das pessoas pretas, mas das mães pretas. Entendeu? Então a ideia é partir para isso, para começar a bater em políticas públicas que nos protejam, né? Uma das coisas que a gente está querendo muito é relacionada ao mapa da violência. E isso não serve só à comunidade preta com deficiência. Isso serve a toda a comunidade PCD, porque aí agora a gente vai ter um marcador para saber por que os PCDs estão morrendo e para que eles estão morrendo. Quem está matando os PCDs? Dentro de hospitais, por exemplo, por negligência médica, porque o mapa da violência tem todos esses recortes. Então é importante a gente pensar por esse lado para fazer esse recorte. E aí esse movimento, mano, tá tomando força, as pessoas começaram a falar que estão se sentindo representadas e, assim, tá muito bonito. Eu tô muito grata. Meu bebê, assim, meu e da Rita, e a gente tá levando pra frente isso daí. Cara, como vocês são foda. Eu já era fã da Rita. Quando eu te conheci, você é essa pessoa... Puta, Lu, você tem noção de como você é foda? Eu não preciso puxar seu saco, nada. É porque você... Olha, não, eu não tenho. Percebe como você vai fazer diferença? Você, Rita, tudo. Como vocês vão quebrar paradigmas? Como vocês vão mudar as coisas, assim? Vocês tapam na cara da sociedade, assim? Na verdade, eu vou ser sincera. Hoje, a minha amiga falou disso pra mim, falou que eu sou uma pessoa potente. Eu tô ouvindo muito essa frase. É bem mas isso. Eu não entendo isso. Tipo assim, eu acho que é muito da questão da construção também da mulher preta, sabe? A gente, durante tanto tempo, a gente é tão massacrada e às vezes você faz coisa legal e não dá certo, que às vezes você não cria expectativa. Fala, eu não sou tudo isso, não, e eu não acho de verdade. Eu acho que quando as pessoas falam isso, é importante, é legal, mas ela é uma luta coletiva e precisa ser coletiva. Cada vez que eu entro numa live, que nem hoje, pra estar aqui, pra falar isso, Luciana, eu mesma, não falaria. Vou ser bem sincera. Mas é porque eu quero que as pessoas pretas olhem e caraca, vamos ter voz, vamos falar. Eu quero que a mensagem chegue às pessoas, sabe? Então eu fico muito grata, muito feliz as pessoas falarem que eu me represento elas, eu tô muito feliz com isso. Mas a luta é coletiva. Até porque se eu contei a minha história não é triste com autismo. A minha história particular, ela é assim, contei médico bom, um ou outro que, né? Mas eu não tenho história triste, se for pensar. Eu fui atravessada por muito racismo. Mas dentro da comunidade PCD, não fui atravessada por tantas coisas ainda, porque meu filho tem 3 anos e eu acabei de descobrir. Mas a luta é coletiva. Eu acho que tem muita gente. Mas a gente sempre precisa de pessoas com um perfil mais de liderança para pegar, organizar aquela bagunça do coletivo e ir pra frente. E você claramente tem um perfil desse, sabe? Chegou o cachorro aqui na live, gente. E você claramente tem esse perfil de liderança, assim como a Rita tem esse perfil de liderança, assim como vários outros são bacanas. A Rita é potente. A Rita é uma pessoa que eu fico nervosa perto da Rita. É muito louco isso. Porque a gente é amiga, a gente conversa, mas eu fico nervosa perto dela, porque ela é uma pessoa muito potente, sabe? Ela tem esse negócio de unir coisas. E eu acho que o encontro meu com ela foi um encontro muito lindo, muito bonito, de 2 mulheres pretas que resolveram assumir esse BO e tomar conta, sabe? Então eu sou muito grata à Rita, muito, muito. E eu sou muito feliz em poder falar que eu tô lutando do lado dela na trincheira. E saibam assim, que se vocês estão incomodando, vocês estão fazendo certo, e é isso, sabe? E tem tanta gente vendo aqui, comentando, soco na cara, porrada na cara, e fato assim, foi. Muita coisa que você falou mas assim, são porradas que precisam ser dadas, né? Pra gente acordar enquanto sociedade branca, né? Assim, e eu queria que você falasse para todo mundo que está vendo aí, principalmente quem é branco, quem é ativista branco, quem é PCD branco, quem é mãe de PCD branca, que está acompanhando agora, qual que é o papel dessa galera branca no meio disso tudo? Primeiro é entender que o racismo e que o capacitismo
não é uma questão só dos pretos e só dos PCDs. Eu acho que é o Silvio, ó. Eu falo que ele é meu, como é que é? De cabeceira. Tanto é que você viu, quando ele começou a me seguir, eu fiquei real nervosa, assim, no Twitter. Porque eu sou assim, o Silvio mudou a minha mente pro racismo de uma maneira muito ampla. E ele fala isso. Ele tem uma fala que é muito polêmica dentro do movimento negro, que é: sem o branco, nós não conseguiremos vencer o racismo. A gente precisa da pessoa branca. Qual que é esse lugar da pessoa branca ou da pessoa sem deficiência dentro da luta antirracista e anticapacitista? É o seu lugar de privilégio, é entender que o seu filho, ele vive outras coisas que o meu filho não vive, é ouvir, é escuta, sabe? É somar na luta. Os cegos estão aí, o Acauã vai começar a puxar o movimento na terça-feira para dublar, ter a audiodescrição no Netflix, e a gente está enchendo o saco de todo mundo para que isso aconteça. Então a gente precisa... para vencer essa luta, para avançar, para progredir, a gente precisa que as pessoas que têm os privilégios, né, não encare isso de uma maneira: meu Deus, eu sou deficiente, eu tenho privilégio. Não, a gente não está hierarquizando a opressão, mas a gente está querendo dizer: cara, tem outras demandas, tem outras coisas aqui que a gente precisa pensar também, tem outras realidades. Ouve, acho que a escuta e o lugar de fala de privilégio é muito importante. A mãe que é branca de uma criança PCD entender que os rolês com ela são diferentes dos nossos, sabe? Que as situações que ela passa são diferentes das nossas. Que o olhar do médico para ela é diferente do olhar do médico para mim e para o meu filho. Sabe? Que a gente está abaixo. Um amigo meu, Josué, ele faz uma pirâmide social e, por minha culpa, de tanto encher o saco dele, ele colocou a mulher negra com deficiência nessa pirâmide. Porque é preciso entender. A mulher preta com deficiência, onde ela está, que lugar que ela está. A pessoa preta com deficiência, que lugar que ela está. Sabe? Então, o meu recado é isso: é escuta, é se aliar à nossa luta, é entender a importância de dar visibilidade, né? Acho que tinha até isso no roteiro. A visibilidade, sabe? Porque a gente tá rompendo muitas coisas. Eu, para estar aqui, para estar falando isso, eu tô rompendo muitas coisas. A visibilidade é importante, que as pessoas começam a engajar conteúdo de pessoas pretas com deficiência, a tentar esses conteúdos, entender esses conteúdos. Tem muita gente preta fazendo muita coisa legal, sabe? Eu saí de uma live agora com o William, que eles fizeram lá o comitê do Covid, e dados muito bons, sabe? Eu fiquei, assim, maravilhada. 40 segundos aqui, deixa eu só te avisar pra você não achar que é falta de Ai, Jesus, minha, tá. Dá uma hora de Mas vai voltar depois ou não? Não, porque senão aí eu não consigo gravar um IGTV e depois voltar pro outro. Você não fala, Mas a gente vai ter que fazer outra live, olha que pena. Entendeu? Ô, Lu, falta 30 segundos, então deixa eu só aproveitar para te agradecer, porque, cara, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. O privilégio hoje literalmente foi meu de ter você aqui, trazendo palavras tão fortes, tão necessárias para as pessoas. Viu? Muito obrigada. Eu vou gravar, vou botar no YouTube, obrigada a todo mundo que acompanhou. E vai ficar gravado. Muito obrigada mesmo. E a gente vai repetir. Tá, okay? Beleza. Tchau, muito obrigada pelo lugar.